de mulher. E aí eu tava conversando com uma amiga e falei assim, me chamaram pra falar de mãe na igreja nessa semana que eu tô passando. Aí ela vai, porque por isso mesmo você tem que ir. Né? O Anderson ainda falou pra mim, eu falei, Anderson, eu não sei o que falar. Aí ele, por isso você tá passando por isso, porque talvez você tenha muito o que falar. E aí eu lendo esse devocional, me veio um tema que é claro que veio falar muito comigo, que é uma mãe perfeita nas mãos do Senhor. E o versículo que embasa é de 2 Timóteo 1,7, que diz assim: pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder de amor e autocontrole. Eu fui pesquisar, né, o momento desse versículo é quando Paulo fala para Timóteo, incentiva ele na missão que ele tinha, né? E aí eu fiquei, né, refletindo em cima e eu pensei, é um versículo para nós como mães, nos incentivar na nossa missão como mãe, né? E aí, quando uma mulher engravida, ela é chamada para essa missão, né? E às vezes a gente perde muito tempo querendo controlar nossos filhos, querendo ensinar, nós como mães cristãs, uma base teológica muito fundamentada. Queremos muitas vezes exercer o papel do pai, né, na vida dos nossos filhos. Tem muitas mães que essa é a realidade, ela não tem o pai, aí ela, né, exerce, e a gente esquece de exercer o nosso papel como mãe, né? E aí, nessa missão como mãe, dentro desse versículo ele fala que Deus nos dá poder, amor e autocontrole. E aí eu fiquei pensando, né, porque eu sou uma pessoa muito racional, aí eu fiquei pensando, poder, né, que poder é esse? E aí não é um poder que vem de nós, é um poder que vem de Deus, né? Deus vai nos capacitar para podermos ter esse poder para lidar com as dificuldades que a maternidade pode nos trazer, né? Então, quando a gente coloca as nossas dificuldades na mão de Deus, é Ele que vai nos dar esse poder para conduzir todas as coisas. E no texto, nesse devocional, ele fala uma frase que é assim, ó: eu não preciso ser competente, mas Cristo precisa ser suficiente na minha vida, né? Então a gente se cobra muito, mas talvez a gente esquece de colocar todo esse peso que a gente tem como mãe nas mãos de Deus, né? Quando a gente consegue contemplar as nossas fragilidades, a gente consegue depositar todas as nossas dificuldades na mão de Deus, né? E aí ele fala de amor, de poder, e vai falar de amor. E é claro que amor é uma coisa, quando a gente fala de mãe, e quando eu engravidei, muita gente falou assim, você ainda não ama o seu filho. Nascer, que aí o amor cresce. Eu pensava assim, imagina, ele é um bebezinho, coisinha que eu já amo muito. Mas é verdade, quando ele nasce, que você vê o seu rostinho, a sua carinha, o amor vai crescendo. E o amor vai crescendo mesmo. E nós mães normalmente falamos assim, que o amor é o que chega mais perto do amor incondicional, né? Quando a gente é mãe, normalmente a gente pensa assim, não, é o que chega mais perto. A gente não entende muito bem o que é um amor incondicional. Mas eu acho que o amor de mãe é o que talvez chegue mais perto. Mas será que todos os dias a gente acorda com essa disposição de amar nossos filhos com esse amor incondicional? Que esse amor que Paulo fala para Timóteo, que é o amor ágape, um amor que ele não é emocional, um amor que não é condicionado ao dia que nossos filhos estão bem, nos obedecem, fazem as coisas que a gente quer. É um amor, muitas vezes eu acordo e talvez não estou tão disposta a amar meu filho. Amar meu filho na hora que ele mente, na hora que ele responde, na hora que ele discute comigo. Penso nas mães que têm os filhos maiores, na hora que ele não quer vir para a igreja. A gente está disposto a amar o nosso filho dessa maneira? Esse é o amor que Paulo fala para Timóteo e na missão dele. E eu acho que é o amor que Deus quer que a gente faça. Não porque somos capazes de amar dessa maneira, mas porque Deus nos amou como somos, do jeito que somos, né? E aí ele nos desafia a amar os nossos filhos dessa maneira, né? Quando eles não estão dispostos a fazer aquilo que a gente quer. E
E eu destaquei uma coisa que eu tirei do texto, que é muitas vezes o nosso alvo com os nossos filhos é apontar falhas, é compará-los, é querer que eles façam aquilo que a gente exatamente quer que eles façam. Mas o nosso grande desafio é amar os nossos filhos como Cristo nos ama, né? E aí ele vai falar de uma outra coisa, ele fala autocontrole, mas eu vou usar a palavra equilíbrio aqui, que para mim talvez seja o mais desafiador, né? A gente falou de quem eu não tenho a minha mãe, eu perdi a minha mãe aos 14 anos, ela teve leucemia, e então assim, eu vivo mais tempo da minha vida sem a minha mãe do que eu já vou fazer 37 esse ano. E eu tava pensando assim, ouvindo algumas coisas, e eu ouvi uma senhora falando que não viveu com a mãe dela aos 2 anos de idade. A mãe dela deixou, falou que ia sair para comprar uma coisa e nunca mais voltou. E a filha dessa senhora, depois de muito tempo, perguntou: como é que a senhora consegue ser uma mãe tão boa, sendo que a senhora não teve a sua mãe? Ela falou: é por isso, porque eu não tive a minha mãe, que eu sei exatamente o que é ser criada sem mãe. Então eu vou ser a melhor mãe que eu poderia ser. E a gente fala aqui desse amor, né, do amor da mãe, como é um amor perfeito, essa bondade, mas a gente sabe que nem todas as mães são assim, né? Então talvez você não teve uma mãe com esse amor que a gente fala tão incrível. Mas se você tem filho, se você ainda não tem, você pode ser a melhor mãe que seu filho pode ter, mesmo você não tendo tido essa experiência. E aí, quando ele fala de equilíbrio, aí eu vou falar que para mim é o maior desafio, porque a minha mãe era uma mãe muito impaciente, né? Era uma mãe maravilhosa, mas ela não tinha muita paciência comigo. E eu fui descobrir algum tempo atrás que eu herdei isso da minha mãe. Aquilo que mais me incomodava foi o que eu herdei. Eu sou uma mãe impaciente. Mas hoje eu me proponho como eu sei o que é ter uma mãe impaciente, a tentar ser uma mãe mais paciente para o meu filho. É um grande desafio, não é fácil, porque são coisas que a gente traz da nossa infância, mas... E aí quando eu escrevi aqui equilíbrio, eu falei, é muito mais para mim, talvez. E é também um dom do Espírito, né? Ter equilíbrio. E aí eu penso assim, né? Uma mãe equilibrada, não dá pra falar só da mãe, né? Porque o pai também, com certeza vai produzir filhos equilibrados. E aí quando a gente fala assim, talvez na infância a gente não veja isso, porque na infância as emoções ainda não estão bem definidas. Mas na vida adulta a gente vai ver, né? É na vida adulta que a gente vai perceber o quanto a gente teve equilíbrio e autocontrole e o quanto isso impactou na vida dos nossos filhos, né? E essas são dádivas que Deus nos oferece. E eu fui uma mãe que li muito, vi muitos vídeos na internet. E eu coloco uma frase minha aqui: Deus, em Deus, é uma dádiva que vem de Deus e vem da palavra. Não vai adiantar muitos livros e muitos vídeos no YouTube. Não vai adiantar, né? Porque mesmo sendo uma mãe imperfeita, quando reconheço que sozinha eu não consigo, Deus me dará o que é preciso de maneira perfeita e completa. E aí, eu vou dar uma dica que também é pra mim, pras mães hoje. Hoje que a gente consiga fazer isso mais tempo, por mais vezes, porque eu sei que o tempo nos consome. Se você tem um filho pequeno, faça hoje uma brincadeira extravagante. Aquela de fazer cócega na barriga, de assoprar, de jogar ele pra cima. Se você tem um filho jovem, adolescente, veja lá o que ele gosta de fazer. É aqueles vídeos que a gente acha aqueles youtubers chatos, que não falam nada. Fica lá um tempinho assistindo com eles esses vídeos, né? Tem esse tempo de qualidade. Eu sempre falo assim, não é perder tempo, vamos ganhar tempo com eles. E se você já tem seus filhos adultos, se permita ser paparicada. Não precisa dizer que não precisa. Precisa sim. Precisa de um carinho, de um aconchego, de um presente, se for possível. Precisa. E se de repente ele não fizer, porque talvez ele esteja envolvido com a sua própria família, seja você a mãe que liga e fala que ama o seu filho, que você é uma mãe graças a esse filho, né? São grandes desafios. Eu estou
talvez começando, eu acho que é começando porque o meu filho tem 8 anos e a gente fala assim, mas quando é pequeno é tão fácil. E a gente esquece que é agora que a gente começa a plantar para colher lá na frente. Então eu acho que é um momento que é bem complicado, né? Talvez é porque eu esteja vivendo, então eu puxo a minha sardinha, mas é um momento complicado. E que fique essa frase no coração de vocês, né? Eu não preciso ser competente, mas Cristo precisa ser suficiente na minha vida. Obrigada.